Amém. Nós vamos dar continuidade a uma sequência de palavras nesse mês de janeiro. Tem como projetar? Acho que está lá nos slides, depois da letra da música. Nós fizemos isso, uma sequência de palavras, sequência de temas para esse trimestre e depois a minha ideia da sequência também, sempre estabelecendo alguns temas, porque é uma forma também de chamar a sua atenção para isso. Então, por exemplo, nós estamos falando no mês de janeiro sobre relacionamentos. E a ideia de divulgar um tema específico para o mês é para que naquele mês você possa estar focado nisso, estar meditando. A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Então, para que você escolhesse esse tema para você orar na sua casa, para que você pudesse aprender um pouco mais do Senhor a respeito de relacionamentos. Afinal, o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E a vida cristã, ela é um relacionamento. Você sabe, é interessante quando algumas pessoas que se aproximam da gente e na mentalidade das pessoas, a igreja ela é apenas uma religião. Religião é aquilo que você faz de uma forma sistemática, né? E muitas pessoas confundem o cristianismo com uma religião. Mas, pastor, se o cristianismo não é religião, o que é? É um relacionamento. A palavra de Deus, aliás, eu gosto de um termo que uma vez um ímpio falou para mim, falou, essa Bíblia é um romance, isso é tudo romanceado, isso aí não... Falei, realmente é um romance de um Deus apaixonado pelo homem. E se você olhar por todas as Escrituras, você vai ver o amor de Deus pelo homem. E é interessante que eu não conseguia enxergar direito esse amor no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento parece que Deus é um pouquinho mais carrancudo, né? Com todo respeito da palavra. Mas você sabe, as leis e hoje nós vivemos no tempo da graça, porque a Bíblia fala que toda a ira de Deus foi exaurida na cruz de Cristo. Mas a ira de Deus não era contra o homem, era contra o pecado. E o pecado habitando no homem impediu o homem de se relacionar perfeitamente com Deus. Mas talvez por causa disso, por causa dessa aversão de Deus que é mais que você vê com força no Velho Testamento, eu não conseguia enxergar talvez de uma forma perfeita o amor de Deus do Velho Testamento. Mas semanas atrás eu ouvi algo que mudou minha percepção. Estava falando sobre a velha aliança, que é essa aliança que havia no Velho Testamento, e sobre a nova aliança, que é a aliança da graça que nós vivemos hoje. Mas a aliança que Deus havia estabelecido no Velho Testamento com as pessoas já era para lá de bom, irmãos. É que a gente compara com a aliança que nós vivemos hoje, que é a aliança da graça, e realmente a aliança da graça deixa a antiga aliança de longe, mas a aliança antiga já era maravilhosa. Deus fala para o seu povo, olha, vocês me obedeçam, vocês me sirvam, que eu vou abençoar vocês tremendamente. Eu vou lutar as suas guerras, eu vou sarar vocês, eu não vou deixar que nada aconteça, vocês vão ser abençoados, vocês vão ter tudo o que vocês precisam, basta com que vocês me sirvam. Já era uma aliança assim, maravilhosa, não é, irmãos? Mas a nova aliança, a aliança que nós vivemos é melhor ainda, porque veja, na antiga aliança, a Bíblia fala que o homem não deu conta de cumprir. Então é mais ou menos, ele estabeleceu algo que as pessoas deveriam simplesmente servir e guardar os mandamentos do Senhor, e os homens não conseguiram. E Deus fala assim, olha, tudo bem, você não conseguiu, mas eu continuo amando tanto você, mas tanto, que eu vou pegar essas leis que foram escritas em tábuas de pedra, e vou agora escrever elas no seu coração. E não é que você não vai mais precisar cumprir elas, você não vai precisar se lembrar delas, você vai cumpri-las automaticamente, porque o meu Espírito vai estar dentro do seu coração, as leis eu vou escrever agora no seu coração.
Sabe, isso que é maravilhoso. As pessoas acham que nós não precisamos mais cumprir a lei. De fato, nós não vivemos mais baseados na lei do Senhor, porque não há mais necessidade. A Bíblia fala que as regras, o tutor, que a lei era como um tutor, e isso é para aqueles que são criança, mas hoje nós somos maduros em Cristo Jesus, nós não necessitamos mais desse tutor. Nós não necessitamos mais ficar lembrando o tempo todo das leis. Nós somos nascidos de novo. Nós temos o Espírito do Senhor dentro de nós. E o cumprimento da lei é algo espontâneo, irmãos. Você sabe, Jesus não precisava ficar lembrando da lei. Jesus foi o único homem que cumpriu toda a lei do Senhor. Mas ele não precisava ficar lembrando dela. Era algo natural e espontâneo na vida dele. Sabe, essa é a verdadeira transformação. Quando nós entendemos a nossa nova natureza e permitimos que essa natureza venha influenciar todas as áreas da nossa vida, ao ponto que nós não precisemos ser lembrados da lei do Senhor. Nós venhamos a cumpri-la plenamente de uma forma natural. Amém? Eu me lembro que na minha juventude, eu sempre tive um problema com o trânsito, irmão. Trânsito para mim é uma prova. Não sei se para os irmãos é. E vou falar, dizem que o motorista da Flórida é ruim, mas lá no Mato Grosso do Sul, se não tão quanto, é um pouco pior. E eu comprei um adesivo, eu ganhei um adesivo desses gospel, né? Era propriedade de Jesus, era isso, propriedade de Jesus, para pôr na minha caminhonete. E eu fiquei pensando, se eu botar esse negócio, o povo vai saber que eu sou crente, vão começar a me vigiar. E é bíblico, irmãos, porque Paulo fala que a nossa vida tem que ser uma carta para ser lida pelo mundo. Amém? Não existe segredo na vida de crente, tá? Porque o crente ele é vigiado, né? Onde você vai, olha lá, vamos ver o que o crente está fazendo, vamos ver o que o crente vai fazer, mas é assim mesmo. Então eu fiquei pensando, se eu colocar esse adesivo lá, todo mundo vai saber que eu sou crente, e a hora que eu der que alguém me der uma fechada, eu xingar, o negócio vai ser complicado. Falei, já sei, vou pregar esse adesivo no meu volante, para eu lembrar que eu sou crente. Sabe, mas a ideia do cristianismo é que você não precise lembrar que é crente. Você já imaginou, você que é homem, ou você que é mulher, você tem que ficar lembrando o tempo inteiro que você é? Você vai, deixa eu ir no banheiro aqui. Espera aí, eu sou homem, sou homem, é nesse aqui. Não precisamos lembrar, porque é a nossa natureza. Sabe, Deus te deu uma nova natureza. Sabe, você viver uma vida cristã, tendo que lembrar o tempo inteiro da lei, dos mandamentos, meu Deus do céu, é horrível. É horrível. Já vi esse filme e todos morrem no final. Não tente fazer isso. Sabe, não é esse o propósito de Deus. Sabe, aquela vida, aquelas pessoas que têm que estar o tempo inteiro se policiando, o tempo inteiro lembrando, mas eu não posso, não, mas eu sou crente, eu não posso. Sabe, não é isso. E é interessante que muitas vezes as pessoas, quando confundem esse relacionamento com a religião, porque a religião é isso. A religião ela é algo exterior, querendo mudar o homem interior. Então toda religião, ela impõe uma série de regras e condutas para todas as pessoas, não é isso? Você faz certinho que você vai ser abençoado, você vai se dar bem lá no final. Você age dessa forma que aí Allah vai te levar para o paraíso. Você faz não sei o que você vai reencarnar de uma forma mais iluminada. Você faz isso. Então toda religião parte de um princípio e de um conjunto de regras que você tem que seguir. O cristianismo é diferente. O cristianismo ele já começa com uma desistência. Fala, não tenta que você não vai conseguir. Não tenta fazer na sua carne. Não tenta fazer do seu jeito. O cristianismo começa a partir de algo que já foi consumado. Jesus Cristo, quando estava na cruz, ele disse, está consumado. Deixa eu contar, você entrou numa obra que já está pronta. Não é maluco isso, irmãos? É como se eu falasse para você assim, vocês viram
o Super Bowl, aquele Super Bowl é a raspadinha aqui, né? O Super Bowl é o game, né? Mas tem Powerball. Deu 450 milhões de prêmio na semana passada. De dólares, tá? Não estou falando de reais, não. Vocês acham que Mega Sena é alguma coisa? 450 milhões, se soubesse, tinha jogado, né? Mas é mais ou menos o seguinte, irmãos. Foi um jovem, né? Que foi o pensamento positivo. Eu li uma matéria dele no... Que bom, que ajude mesmo. Mas é mais ou menos o seguinte, irmãos. É como se eu falasse assim, olha, você vai poder fazer uma fezinha no Super Bowl no dia seguinte de já terem escolhido os números. É legal ou não, irmãos? Você vai saber quais são os números e você vai poder fazer o jogo depois de terem escolhido os números. Que número que você ia colocar lá? Entenderam? Todo mundo entendeu? É bom ou não? Pois Jesus falou isso para você. Olha, eu já venci. Sabe essa batalha que você tem na sua casa, na sua vida? Eu já venci. Nós não estamos entrando num jogo para saber o resultado lá no final. Nós já sabemos o resultado. Nós já temos um lugar no céu para nós. E você já sabe o resultado. Agora você pode escolher que time que você vai entrar. Então você entra em algo que já foi completo, algo que já está consumado, algo que já está pronto. Portanto, isso é o cristianismo, é maravilhoso, irmãos, é um relacionamento. O Senhor, Ele venceu na cruz, mas Ele venceu por você. Ele não precisava, Ele já havia vencido. Acho que eu já compartilhei aqui uma das coisas que é interessante, que quando o homem ele cai em pecado, o Senhor podia ter simplesmente refeito a humanidade, ter aniquilado o homem e começado tudo de novo, mas Deus, e veja, e talvez, não sei se você já passou por isso, você só quem faz teologia que pensa essas coisas, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Ele deixou Adão e Eva pecarem? Às vezes ímpio pergunta essas coisas também, né? Se Deus é tão bom, por que Ele deixou o homem pecar? E claro que existem N conjecturações, porque a Bíblia não fala, por isso a gente só pode imaginar. Mas uma das coisas mais bonitas que eu tenho para mim que foi, porque Deus queria provar o seu amor por nós. Na cruz, Deus provou o seu amor por nós. Aliás, em Romanos fala que Deus prova o seu amor para conosco, amando aquele irmão que vem domingo no culto? Não. Prova o seu amor para conosco, nos amando, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos seus inimigos. Esse é o amor que é provado por nós. Porque a gente acha que às vezes só quando a gente faz as coisas certinho que nós somos amados de Deus. Não, Deus prova o seu amor para conosco de uma forma incondicional. Amém, irmãos? Eu estou fazendo uma introdução muito longa. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse. Nós vamos dar continuidade a essa última palavra dessa série, que foi domingo passado. Em Apocalipse 2, na carta à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, diz assim, a partir do verso 1: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Até aí, meus irmãos.
Então, irmãos, na última mensagem, nós falamos sobre a primeira parte desse versículo, desse capítulo, onde, especificamente sobre as obras daquela igreja de Éfeso, uma igreja que possuía provavelmente um trabalho relevante na sua época, mas que lhe faltava o amor. E hoje eu quero dar sequência nesse aspecto. E quando nós falamos de primeiro amor, irmãos, é interessante que é um termo que provavelmente você já deve ter ouvido, que as pessoas quando se convertem, elas têm o seu primeiro amor. Quem já ouviu falar isso? Ah, fulano está no primeiro amor, fulano está vivendo o seu melhor tempo com Deus. E nós criamos na nossa imaginação que o primeiro amor é esse amor do começo, né? Como namoro novo, né? Se fala no mundo, né? A pessoa está encantada, está apaixonada por Deus. Mas eu gostaria de mudar um pouco o seu conceito a respeito disso nessa manhã. E para isso, eu quero usar um outro texto bíblico que explica o que significa amor. Porque muitas vezes nós confundimos amor com coisas que não são amor. Aliás, eu posso dizer que na maioria de nós aqui, a definição de conceito de amor foi moldada provavelmente pelos filmes de Hollywood, ou pelas novelas de adolescente, né, Malhação, que passava à tarde, pelo menos na minha época, né, sem querer entregar a minha idade. Mas muitas vezes o nosso conceito de amor passa por aquela paixonite, por aquele gostar, por aquela empolgação. E nós acabamos aceitando isso como amor, mas a Bíblia não fala que isso é amor. Amor tem um outro significado. E o verdadeiro amor, e aí eu queria então que você ouvisse uma definição que é bíblica, que está lá em 1 João, na primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 4, no verso 10, que traz uma definição que não é uma definição dos dicionários, mas é uma definição de Deus sobre o que é amor. Então, diz assim o apóstolo João, no capítulo 4, no verso 10, nisto consiste o amor. 2 pontos. Então, João vai dar a definição do que é o amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que é o amor, irmãos? Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Irmãos, eu estava em casa meditando sobre aquela palavra de Apocalipse, a igreja de Éfeso, que essa igreja havia abandonado o primeiro amor. E eu entendi que o primeiro amor não é o nosso amor. O primeiro amor é o amor de Deus. Talvez a gente pense que eu era uma pessoa muito boa, muito gente fina, e um dia resolvi ser alguém melhor ainda e resolvi ser crente. Mas não, a Bíblia fala que foi Ele quem nos encontrou. Nós éramos como aquele cego no caminho de Emaús que clamava a Jesus, mas nós, por nós mesmos, não podíamos ir ao encontro do Mestre. Somente Deus pode ir ao seu encontro. Somente Deus pôde te achar. A Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele quem nos escolheu. E uma vez que Deus nos escolheu, Ele nos envolveu com o seu amor. E é interessante que a definição de amor é isso, é que Deus nos amou. E se o amor é de Deus, veja, aquele conceito que nós falamos aqui no começo, quando nós pensamos naquele primeiro amor, que é essa paixonite, veja, se é um amor que é nosso, ele com certeza ele não daria conta de durar muito tempo, mas veja, o amor de Deus, ele não pode se esgotar, porque a Bíblia fala que o próprio Deus é o amor, é a manifestação do amor. Então o problema não é que nós
o nosso amor vai acabando, que nós vamos deixando o nosso primeiro amor. O problema é que nós vamos deixando de nos conectar a essa fonte inesgotável de amor que é o Senhor. E é interessante porque quando nós nos achegamos diante de Deus, quando nós nos achegamos diante da sua igreja e começamos a experimentar, nós estamos totalmente abertos para o amor do Senhor. Não é assim que nós evangelizamos as pessoas, não, venha do jeito que você está, porque Deus te ama. Olha, não importa quais são os seus problemas, não importa quais são as suas dificuldades, não importa quais são os seus pecados, quais são os seus defeitos, Deus te ama, vem para cá, vem para a família, não é assim que a gente fala. Mas aí, quando a gente chega na igreja, o que o povo fala, irmãos? Não, agora você vai ter que tratar com esse teu problema aí. Não, como assim? Como que você quer ser crente? Mas olha, e essa questão aqui? E por que você está fazendo? Não, você não pode fazer. Mas vem, Deus não me amava do jeito que eu era? Não foi assim? Quando você me chamou aqui, não tinha nada disso. Agora, como assim? Tem um monte de regras. Parece que o amor de Deus mudou. Infelizmente, irmãos, isso acontece com muitos. Se ninguém te falou isso na sua cabeça vai começar a acontecer. Cedo ou tarde você vai começar a substituir esse amor que é incondicional, essa paixão e essa relação tão genuína, tão simples com Deus, com complicações. Antes você orava de uma forma tão simples, falava, pai, eu preciso de tal coisa, mas agora não, agora você é crente, você tem que fazer uma oração bonita, porque os irmãos oram de uma forma diferente, e aí você começa a escolher palavras, você começa a ser cheio de cerimônias para que Deus possa manifestar as coisas. É interessante que nenhum milagre que Jesus fez na Bíblia se ocorreu de forma semelhante a nenhum outro. Você já percebeu isso? Porque, na verdade, Deus não queria que nós prestássemos atenção nas formas, nos rituais, mas sim naquilo que é verdadeiro, naquilo que é genuíno. Mas aos poucos nós vamos substituindo esse amor simples, esse amor que é tão espontâneo, por uma série de rituais e uma série de coisas e uma série de cobranças que nós mesmos colocamos na nossa cabeça como se fosse de Deus. É aquela história, o irmão é um empresário e aí ele começa a entrar em dificuldade financeira, ele procura o pastor, fala, pastor, o que eu faço? Não, irmão, você precisa orar. E aí aquele irmão começa a orar meia hora antes de cada dia na sua empresa, e o negócio começa a melhorar, e começa a fluir, e as coisas se dão bem, mas no ano seguinte vem a crise de novo, e ele procura o pastor, e aí fala, pastor, minha empresa está ruim, está mal, o que eu preciso fazer? Você está orando? Estou orando. Quanto tempo? Meia hora. Você tem que orar 1 hora. Aí o irmão vai lá e começa a orar, mas no ano seguinte começa problema de novo, e aí procura o pastor, e agora o que eu tenho que fazer? Você está orando? Estou orando 1 hora. Não, você precisa orar e jejuar. Quer dizer, nós vamos criando um relacionamento que é baseado em troca, um relacionamento que é baseado no nosso desempenho, na nossa performance, porque nós estamos, se nós não tomarmos cuidado, aos poucos nós estamos substituindo o amor de Deus por um ativismo, por um fazer. Talvez o problema dessa igreja lá em Éfeso era esse. Era uma igreja cheia de obras. E infelizmente, irmãos, muitos que não entendem a graça, acham que quando começam a ouvir sobre a graça, acham que não precisa de obras. E infelizmente é mais fácil você ver uma igreja que vive debaixo da lei, que vive debaixo de ameaça do pastor, fazer muito mais obras do que uma igreja que está debaixo da graça. Mas essas obras não têm valor diante de Deus, porque são pessoas que fazem a obra não por amor, mas fazem a obra por medo.
com medo de serem avaliadas por Deus, com medo de só serem amadas quando elas produzem algum resultado, com medo de só serem amadas por Deus no dia em que elas fazem todas as coisas dar certo. Elas trocaram o primeiro amor. Porque o amor inicial de Deus é quando Ele nos ama primeiro. É um amor desinteressado, é um amor que não está esperando nada em troca de você. Deus já te conhecia muito antes da fundação do mundo. Ele já conhecia todos os seus defeitos, já sabia, conhece você melhor do que você. E ainda assim Ele te escolheu. Esse é o verdadeiro amor, irmãos. O problema é que nós somos baseados em parâmetros que são naturais. E de fato aqui, muitas vezes nós vivemos esse amor que é um amor que espera algo em troca, um amor que ele é comercializado, um amor que é relativizado, e se você não corresponde à expectativa do outro, você não é amado. Quantas pessoas vivem uma vida de anulação da sua própria personalidade para poder agradar os outros, em troca de umas migalhas de amor das pessoas? Sabe, Deus não é assim. E essa igreja de Éfeso, provavelmente ela, ao abandonar esse amor, ela começou a achar que ela só seria amada por Deus se ela tivesse desempenho, se ela tivesse resultado, se ela fosse melhor, se ela fosse mais santa, se ela frequentasse mais o culto, se ela fosse, se ela produzisse mais. Sabe, mas esse não é o amor de Deus. Como eu falei, muitas igrejas, elas têm produzido e têm resultados, mas debaixo de conceitos errados, debaixo de uma motivação errada, debaixo de uma condenação, achando que precisam ter obras para que possam entrar no céu, precisam ter obras para poder ter o favor de Deus, precisam ter obras para fazer as coisas. Nós não fazemos nada disso, porque o amor de Deus, ele está disponível para todos nós. O amor de Deus é independente de todas essas coisas. O amor de Deus, ele não é a atividade fim, mas ele é o começo disso. Nós fazemos porque nós somos amados, e aí eu entro num outro aspecto. Muitas vezes quem não entende a graça, ele não produz, porque ele acha que não precisa fazer nada, mas o que não é bíblico, porque o próprio apóstolo Paulo, alguém que mais falou da graça na Bíblia, ele fala, pela graça de Deus, eu fiz o que fiz, eu sou o que sou, e eu trabalhei mais do que todos. Esse é o resultado da graça. Aquele que faz as coisas por ameaça, ele até faz, mas quem faz as coisas por amor, ele faz muito mais. Ele faz muito mais. Porque ele sabe que ele é amado. Você sabe, a parábola dos talentos, que lá em Mateus 25, fala sobre 3 tipos de servo, 3 tipos de crentes. E ali naquela parábola, Deus representado por um Senhor que confia seus bens a esses 3 servos. E é interessante a atitude, o foco da parábola é num dos servos que, no final das contas, ele é reprovado. E aquele servo que foi reprovado, ele não arriscou, ele não produziu, ele não fez nada com aquilo que o Senhor lhe havia convidado, porque ele tinha medo. A Bíblia fala claramente, ele diz assim, tive medo. Sabe, quem tem medo não faz as coisas. Se eu falar, olha, Deus quer que você comece a evangelizar seus vizinhos, que você monte um grupo lá na sua casa e que você comece a apacentar e discipular essas pessoas, que você lidere um pequeno grupo como esse, a maioria dos irmãos vai falar, mas eu, pastor? Não, eu não dou conta. Não, eu não posso, pastor. Porque tem medo. Mas por que aquele servo tinha medo? Porque não conhecia o seu Senhor. Se você conhecesse o coração do seu Deus,
você não teria medo. Aliás, a palavra de Deus fala: o verdadeiro amor lança fora o medo. E você sabe, o que nos paralisa nessa vida é medo. Eu entendi isso quando, uma vez que eu estava orando, foi aqui inclusive, muitos irmãos não vinham no culto porque tinham ido trabalhar domingo. E eu ficava bravo com isso. Eu falava: Deus, mas que povo com falta de compromisso, como assim? Como o cara vai trabalhar, não sabe o que é prioridade na sua vida? E o Espírito Santo falou para mim assim: olha, ninguém gosta de estar trabalhando no domingo de manhã. Ou alguém aqui gosta? Mas muitos trabalham porque tem medo de faltar as coisas no final do mês. Então o problema não é, eles sabem o que é prioridade. Eles sabem onde deveria estar, eles gostariam de estar, mas tem medo. Sabe como o diabo tem jogado medo para moldar as nossas vidas, para nos desviar daquilo que onde ele nos gostaria de levar. Como o diabo tem usado medo para poder imobilizar as nossas vidas. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor, e qual que é o verdadeiro amor, irmãos? É o amor de Deus, não é o amor nosso. Ele lança fora o medo. Quando você entende o amor de Deus, quando você percebe que você é amado, que você é alguém cuidado, que você é a menina dos olhos de Deus, sabe, esse amor lança fora todo medo. Portanto, uma das chaves do sucesso da vida cristã é você compreender o quão amado você é do Senhor. Como eu falei, o amor não é uma moeda de troca. O amor, ele é o princípio da sua vida cristã. Você sabe, Jesus Cristo, antes de fazer qualquer coisa no seu ministério, a Bíblia fala que ele foi para ser batizado por João Batista. E no momento em que ele foi batizado, os céus se abrem e uma voz dos céus diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas que prazer é esse? Jesus não tinha feito nada, irmãos. O ministério de Jesus não tinha começado. É para que ele entenda e você também entenda, porque essa palavra foi liberada sobre Jesus, mas está liberada sobre nós que estamos em Cristo. É que o prazer do Senhor está em você, independente do que você faz. O princípio é saber que você é amado. O dia que você entender que você é amado, que Deus tem prazer em você, agora você está pronto para começar a fazer alguma coisa. Senão você vai correr o risco de abandonar esse amor, que é o primeiro amor, que é o amor inicial da vida cristã, e substituir ele por um outro tipo de amor, que é o amor nosso, que é um amor condicional. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Xinguei o cara lá no trânsito. Deus está bravo comigo, Deus não me ama mais. Ô Senhor, perdoa, não sei o que, eu vou ajudar essa velhinha aqui a atravessar a rua. Ai, Deus me ama. Olha, mas eu não vou na cela. Ih, Deus não me ama então. Tomar cuidado essa semana. Deus está bravo comigo. Mas eu vou dar uma oferta boa, porque agora Deus me ama. Que isso, irmãos? Parece piada, né? Mas tem igreja que pensa assim. Tem igreja que acha que Deus pode te mandar para o inferno, qualquer besteira que você falar. Que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? Onde você vive uma ameaça. A sua vida cristã depende ou não do seu desempenho agora para saber o seu destino eterno. Não, Deus não é assim. O primeiro amor, irmãos, o amor incondicional, o amor de Deus sobre você. Sabe, então, quando nós nos relacionamos com o Senhor, Deus quer que você se relacione baseado no amor, baseado no amor de Deus por você. Sabe, se você não entender isso, se você não entender o amor, você vai ter dificuldades em viver a vida cristã.
Você vai ter dificuldade em desfrutar das coisas que o Senhor tem para você. Afinal de contas, qual de nós pode dizer que está com a sua vida 100%? Homem nenhum, então, seria merecedor do amor de Deus. Mas a graça do Senhor, o favor imerecido, essa é a nova aliança. É o favor para aquele que não merece. Deus resolveu te abençoar. Deus escolheu te abençoar. Deus deu o seu Filho para pagar a sua conta, para que hoje você pudesse se achegar diante de Deus como alguém que é santo. É por isso que no Novo Testamento nós somos chamados de santos. Você sabe que nós somos santos? Sabia disso, Roberto? Uma vez uma pessoa católica falou assim: eu não gosto de ir lá na sua igreja porque lá vocês não têm santo. Eu falei: como não? Está cheio de santo lá na nossa igreja. Não contei o santo. A pessoa descobriu lá. Porque nós somos os santos do Novo Testamento. Nós somos santificados por Cristo Jesus. Porque é interessante, porque na cruz Jesus não apenas tirou o pecado que estava em nós, Deus não apenas tirou o pecado em nós e colocou em Jesus, mas Deus tirou a justiça que estava em Cristo e colocou em nós. Se assim não fosse, nós não podíamos jamais ir para os céus, porque no céu só tem justo, no céu não tem pecadores. Então hoje nós somos justos diante de Deus por causa de Cristo Jesus. E hoje nós somos amados e aceitos. É com base nisso que nós nos relacionamos com o Senhor. Agora nós corremos o risco, irmãos, de, apesar de entendermos isso, continuarmos nos relacionando como antes. De que forma que nós nos relacionávamos antes? Sem ousadia para chegar diante de Deus, sem vontade de poder desfrutar da presença e do relacionamento. Sabe, o problema dessa igreja de Éfeso é que ela simplesmente se esqueceu dessa verdade. Simplesmente ela se tomou e cercou de outras coisas e aquele amor foi sendo deixado, ela foi esquecendo que era amada. Foi se perdendo esse amor, ela foi se afastando do amor de Deus. E quantos de nós, ao caminhar da vida cristã, acabamos nos esquecendo das coisas que são simples, como o relacionamento com Jesus, relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, de nada adianta a gente estar fazendo tudo isso. De nada adianta você estar vindo aqui se você não está se relacionando com Deus, se você não veio aqui para se relacionar com Deus. De nada adianta você fazer todas as coisas se você não se relacionar com o Senhor. Pois a vida cristã, a Bíblia fala que é como um casamento. Nós somos a noiva. Deus está preparando a sua noiva para o casamento com o Cristo. Cristo é a noiva, nós vamos se unir, a divindade vai se unir à humanidade. Agora, se você não desejar isso, se você não desejar se relacionar, não tem sentido. Por isso, o alerta de Deus para essa igreja. Eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Nosso relacionamento hoje está baseado em outra coisa, mas não no amor. Por isso, arrepende-te e volta de onde caíste. Sabe, isso é para nós, irmãos. Arrependimento, eu sei que muitos irmãos também nutrem um conceito errado de arrependimento, como ficar se remoendo de coisas erradas do passado. Arrependimento não é isso. Arrependimento é uma mudança de atitude. A palavra arrependimento na Bíblia é metanoeu, ou seja, mudança, transição. E a Bíblia está dizendo isso, muda a sua atitude. Você tem a oportunidade nessa manhã, nesse segundo culto do ano, de poder tomar uma decisão, a de viver somente dentro desse amor de Deus. Todos os dias lembrar que é amado. Todos os dias viver
aquilo que o Senhor quer fluir para você. Sabe, o cristianismo, ele envolve muito mais receber do que dar. Como eu falei, toda religião você precisa pagar primeiro para depois receber. Mas esse relacionamento que nós vivemos, ele envolve muito mais você aprender a receber de Deus do que oferecer qualquer coisa para Ele. Até porque nós não temos o que oferecer para Deus, a não ser nós mesmos. A Bíblia fala que Deus não é servido por mãos humanas. Wilson, você toca lá? A Bíblia fala que não há nada que nós possamos oferecer para Deus, senão a nós mesmos. Sabe, então, o relacionamento, a vida cristã, é você aprender a receber, a desfrutar desse amor. Senão você corre o risco de estar vivendo apenas religião, apenas algo que pode ser qualquer coisa, mas não é aquilo que Deus quer para você. Coloque-se de pé, então. Vamos orar por isso. Sabe, uma das diferenças também entre religião e cristianismo é que na religião ela é passiva. Na religião você faz algumas coisas e simplesmente espera algo em troca. Mas o relacionamento, ele exige uma proatividade, exige uma correspondência, exige uma abertura, um coração aberto. E às vezes eu percebo que nos falta isso, nos falta uma atitude, como um amor que não é correspondido assim. Muitas vezes nós temos simplesmente assistido às coisas e não experimentado o amor do Senhor. A Bíblia compara a unção como um rio. Aliás, uma visão que tem lá no livro de Ezequiel, fala sobre uma visão que Ezequiel tem, onde ele vai sendo chamado para águas, e essas águas primeiro chegam nos seus calcanhares, e aí o anjo começa a puxar ele para o meio daquele rio, para o leito, e as águas chegam até os seus joelhos. Mas o anjo não para ali, o anjo começa a puxar ele, começa a levar ele até onde a água bate nas suas cinturas. E ele fala que ele começa a entrar naquele rio até um ponto onde ele não tem mais controle de si mesmo. E ali fala da unção, do enchimento do Espírito. Sabe, o desejo do Senhor é nos encher, é nos levar a um lugar onde nós não tenhamos mais controle das coisas, onde nós sejamos inundados pela sua presença e sejamos completamente tomados pela sua unção. Mas para que esse rio flua, você precisa se entregar ao amor de Deus, o amor que lança fora o medo, o amor que lança fora a dúvida, o amor que lança fora as nossas ideias próprias. Mas como um relacionamento onde a gente se mergulha e simplesmente desfruta, sem saber para onde vai, sem saber o que vai acontecer. Sabe, eu te convido nessa manhã a entrar nesse rio, começar a desfrutar do Senhor nas mínimas coisas, a começar a desfrutar de um relacionamento que você ainda não experimentou, um relacionamento verdadeiro,
Relacionamento da presença de Deus. Sabe, você não precisa de muita coisa, não. Você não precisa conhecer toda a Bíblia, você não precisa ser amigo de um pastor, você não precisa de nada. Se você um dia aceitou Jesus Cristo, se você crê que o Espírito Santo foi colocado em você, você tem tudo o que você precisa para se relacionar com esse Deus, para ter a percepção desse amor. Nesse momento eu queria que, de olhos fechados, você falasse com o Senhor, falasse do seu desejo, pedisse para experimentar o verdadeiro amor, não mais na sua força, mas baseado no amor de Deus. Que você fosse inundado pelo amor do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Se você não tem palavras, a Bíblia fala que até os seus gemidos o Senhor entende. Pai, nós queremos intimidade. Nós queremos intimidade, Senhor. Nós queremos viver a plenitude do Teu Espírito nesses dias. Oh, Espírito Santo, flui sobre nós. Flui sobre as nossas vidas. Agita as águas paradas do nosso coração. Oh Deus, que nós possamos experimentar um amor verdadeiro. Que esse amor venha inundar as nossas vidas, Senhor. Até um ponto que esse amor venha fluir sobre as pessoas à nossa volta e venha contagiar outras pessoas, ó Pai. Porque o Teu amor é contagioso. Teu amor constrange. Sim, Deus. Move-nos, ó Pai. Move-nos como um povo de intimidade. Como um povo que flui, ó Pai, aquilo que é do céu, Senhor. Como a Tua palavra diz, que os Teus rios de águas vivas venham fluir de nós, Senhor. Oh Deus, que nós possamos experimentar de uma forma tremenda o Seu amor, ó Pai. Que nós possamos ser marcados por esse amor. E que jamais nós venhamos abandoná-lo, Senhor. Mas viver no centro do Teu coração todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus.